Oi pessoal, tudo bem? Bem, estou fazendo esse vídeo aqui para falar a respeito de um tema que eu julgo ser interessante, que dá para abordar pela ótica da psicanálise, que é o tema do chamado chapéu de alumínio. Bem, do que se trata o chapéu de alumínio, né? Esse termo é um termo popularizado pelo comandante Robinson Farinazzo, que é dono e apresentador do canal Arte da Guerra. E ele é um analista geopolítico de uma capacidade formidável. E é realmente muito bom e eu aprendi muito com ele, né? Enquanto professor de geografia também. Bem, então ele popularizou esse termo, é importante dizer, né? Mas é um termo que se refere àquela pessoa que rezou pro pneu, aquela pessoa que acredita em narrativas um tanto quanto paranoicas de que os comunistas estão arquitetando um plano a nível global para mudar a consciência, o pensamento, a cultura das pessoas, que acreditam que haja um partido no Brasil, que é um partido que quer acabar com o Brasil, que quer implantar o comunismo. Claro que há partidos que querem implantar o comunismo, sim, mas nunca nenhum deles chegou ao poder, né? Bem, então a gente está falando desse tipo de pessoa, né? O chamado chapéu de alumínio, né? Que, enfim, são pessoas geralmente que não estudam muita política, geografia, história, sociologia, psicologia de massa, que eu julgo ser importante também, mas que tiveram um papel bastante intenso na política nos últimos anos, né? Então a gente vai falar desse tipo de pessoa aí. Claro que há chapéu de alumínio à direita e à esquerda, mas a gente vai abordar os que são um pouco mais barulhentos, digamos assim, que são esses da direita, né? Bem, eu preciso dizer aqui que eu vou utilizar um tipo de psicanálise. Por que eu digo um tipo de psicanálise? Porque há várias linhas psicanalíticas, né? E outras linhas que não são psicanalíticas, mas que também derivaram da psicanálise. Mas eu vou utilizar uma psicanálise que é um pouco mais tradicional, que é a psicanálise freudiana, que eu acho que foi prematuramente esquecida. Eu acho que é muito importante. Bem, e aí eu já quero apresentar dois textos que são importantes para essa nossa conversa. Um deles é a interpretação dos sonhos, desse livro aqui do Freud, né? É um livro no qual Freud ele mostra que os sonhos eles possuem sim significados, eles representam desejos inconscientes de maneira distorcida, né? E o outro livro é esse aqui do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá bom? Esses livros eles são importantes pro nosso bate-papo aqui. E tem um terceiro aqui que eu recomendo, que acho que o leitor geral vai gostar mais, quem gosta de Segunda Guerra Mundial, em especial, talvez aprecie bastante, que é um livro, é esse aqui, A Mente de Adolf Hitler, tá? É um livro baseado num relatório escrito por um psicanalista que é o Walter C. Langer. Tá aparecendo aí o nome dele. Bem, pessoal, então esses livros eu recomendo, para o nosso bate-papo, eles são livros importantes, né? Bem, eu gostaria de fazer, antes de adentrar no nosso assunto de maneira um pouco mais profunda aqui, de fazer uma justificativa da psicanálise.
A psicanálise, ela faz afirmações que nos parecem muito estranhas, que parecem impossíveis, afirmações que parecem até mesmo desconexas e até mesmo um tanto malucas, digamos assim, né? Mas no que podemos basear essas afirmações da psicanálise? Bem, hoje diversas linhas da psicologia, das psicologias, né? E pedagógicas também, elas admitem que o humano ele aprende com base num conhecimento prévio. Um dos conhecimentos prévios que a gente pode falar aqui é o conhecimento da língua. Então, por exemplo, imagina que você está ouvindo um podcast, assistindo um canal aí que fala a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bem, para você entender o que está ali acontecendo, você primeiro precisa entender o básico, a língua, né? Precisa entender o significado dessa palavra guerra, precisa entender que quando se fala Rússia está se referindo a um estado, a um país, a um certo modo de pensar, uma cultura, uma história. E quando se refere à Ucrânia, a mesma coisa, né? A um outro país, a uma outra história, a uma outra cultura, a um outro estado, né? Então veja, a língua é sempre um conhecimento prévio necessário para se aprender coisas mais complexas, né? A gente não vai dizer aqui que só se aprende com base na língua, mas tem certas coisas que são mais complexas, que elas exigem um conhecimento prévio da língua. Da mesma forma, muitos outros conhecimentos prévios são necessários para se aprender cada coisa que a gente aprende no nosso dia a dia. Só que tem uma questão aí. Quando a gente vai remetendo o conhecimento prévio a um conhecimento mais prévio, quando a gente vai buscar a raiz do conhecimento prévio, a gente chega no momento em que o bebê nasce, e o bebê nasce ali com as suas sensações, com sentimentos muito simples, muito básicos, né? Com os instintos, né? A gente pode falar nesse momento de instintos, né, mesmo, né? Já que o processo de humanização ele está só no início, né? A partir de quando a pessoa nasce e tem contato com esse mundo humanizado, né? Então, veja, todo o conhecimento do humano ele remete a sensações, a sentimentos mais simples e também a relação do bebê com o próprio corpo, porque o bebê ele está sentindo, ele sente mais, inclusive, certos órgãos do que os adultos. Então, o que existe na vida psíquica de um bebê é muito menos variado do que existe na vida psíquica de um adulto. E essa pouca variação que existe na vida psíquica do bebê, ela é o conhecimento prévio para tudo que vem o restante, para todo o conhecimento que virá depois. Bem, então, o bebê, ele mama, ele urina, ele defeca, ele movimenta os braços, ele chora, pedindo pela mãe. Então veja, essa relação que o bebê tem com o amamentar, com o seio da mãe, com o leite deslizando pela sua boca, pela sua garganta, atividade de urinar, atividade de defecar. Isso que faz parte ali do começo da vida humana em sociedade, ao menos, é algo muito importante para a formação de todo o nosso psiquismo, mas também para a formação do nosso conhecimento. Como é que isso acontece? Para o Freud, a humanidade, a civilização, a cultura acontece necessariamente com um certo grau de repressão. Quando a gente está falando de repressão, a gente não está falando dessa repressão
que o adulto entende, né? Não é disso. A gente está falando de uma repressão necessária mesmo para o processo de humanização. Então você fala para o bebê: olha, você não pode urinar aqui, você não pode defecar acolá, olha, você não pode roubar o lanchinho do seu coleguinha, você não pode roubar a comida do seu irmãozinho, olha, você não pode manipular esse órgão aqui desse jeito, esse outro órgão aqui dessa outra forma. Claro que tudo isso varia de cultura para cultura, né? De lugar para lugar. A forma como acontece a repressão e o tipo de repressão, mas a repressão ela está sempre presente. Então veja, por mais que haja uma variação, você pode pensar bem, nas comunidades originárias dos povos que já habitavam aqui no Brasil, essas terras antes de 1500, tinham e têm outra forma de se relacionar com o corpo, né? Mas veja, mas mesmo dentre esses povos há uma repressão. Bem, essa repressão, que de início ela acontece num nível ali em que a criança, no nível que a gente pode chamar de consciente, lentamente ela vai se tornando também inconsciente. Certos conteúdos que são reprimidos ali pela sociedade, eles se tornam também recalcados. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses conteúdos eles não serão mais acessíveis pela consciência do sujeito. Esses conteúdos eles serão inacessíveis à consciência do sujeito, porém, eles não deixarão de ter uma vazão. Eles continuam a ter uma vazão, uma forma pela qual eles escapam. Bem, um ponto interessante é que é exatamente essa energia disso que foi recalcado que nós utilizamos para produzir tudo que é humano, para produzir o celular, o fone de ouvido, os livros, a lâmpada, a eletricidade, todo o conhecimento teórico, enfim. Essa energia que foi recalcada, ela é recalcada, ela não vai poder ser utilizada no seu formato original, mas ela vai ser utilizada de outras formas. Só que mesmo essa energia sendo utilizada de outras formas, como a origem dela é aquela origem que remete à agressividade, que remete à autopreservação num sentido diferente, né? Num sentido mais animalesco, digamos assim, que remete à agressividade, que remete à sexualidade, essa energia ela não vai ser utilizada mais na sua forma original, mas ainda assim ela guarda consigo um tanto do significado ligado àquelas metas originais. Então, essa energia, por mais que ela seja utilizada para construir prédios, para construir, enfim, qualquer coisa que a humanidade constrói, ela tem a ver com, com agressividade, ela tem a ver com sexualidade. Bem, aí a gente já pode então falar de 3 tipos de chapéus de alumínio. Bem, claro que existem chapéus de alumínio de todo tipo, né? Mas a gente vai se concentrar aqui num grande grupo que é mais ruidoso, né? Como já falamos, e vamos dividir esse grupo em 3, né? Eu vou colocar sempre o termo alienados antes de cada uma dessas subdivisões, para deixar claro que eu não estou falando de toda pessoa que tem aquelas características, mas da pessoa que tem aquelas características e mais um tanto de alienação, né? Bem, vamos lá. Então, um dos grupos é
de alienados e entusiastas por arma de fogo, né? Não me refiro aqui a toda pessoa que é entusiasta de arma de fogo, não me refiro aqui a toda pessoa que gosta, que tem, enfim, arma de fogo, que é um atirador, não me refiro. Me refiro especialmente àquelas pessoas que são alienadas o suficiente a ponto de defenderem discursos sem muita base na realidade, sem muita base na ciência, né? Vamos pegar um exemplo prático. A sociedade brasileira é muito violenta, tem violências de todos os tipos, inclusive violência no trânsito, violência doméstica. E aí uma pessoa simplesmente entender que a, a arma de fogo ela deve ser liberada para todo brasileiro usar como quiser e que isso vai melhorar a sociedade é improvável, né? Então me refiro a esse grupo específico, né? E mesmo dentro desse grupo há exceções. Um segundo grupo é um grupo de homens alienados com mais de 45 anos. Então, aqui novamente, não estou me referindo a todo homem com mais de 45 anos, mas estou me referindo a um grupo, sim, de homens com mais de 45 anos que é alienado, ou seja, que faz determinado discurso que o coloca dentro dessa classificação aqui nossa de chapéu de alumínio, que é, a gente é bom lembrar que o chapéu de alumínio ele pode ser muito facilmente cooptado por um discurso fascista. Bem, e um terceiro grupo aqui é de homens alienados, homofóbicos e misóginos. Homens alienados, no caso, né, homofóbicos e misóginos. Não me refiro a todo homofóbico, não me refiro a todo misógino, porque, como eu disse, há exceções, né? Bem, o que a psicanálise freudiana especialmente, tem a falar sobre isso? Vamos pegar esse primeiro grupo aqui, que é dos alienados e entusiastas por arma de fogo. Num daqueles livros que eu mostrei, do Freud, livro A Interpretação dos Sonhos, Freud ele diz, olha, existem alguns símbolos que eles costumam aparecer nos nossos sonhos e eles costumam ter um significado muito parecido. Um significado parecido entre as diversas pessoas, que são símbolos comuns. Então, por exemplo, a arma de fogo, o punhal, quando aparece nos sonhos, geralmente está ligado com o falo, geralmente está ligado com o pênis, né? É de alguma forma ali um símbolo que substitui a ideia de falo, a ideia de pênis. Na vida de vigília, na vida acordada, também é possível que haja essas simbolizações sem que a pessoa perceba. Bem, eu estou usando esse termo, simbolização aqui, mas eu quero que vocês lembrem que estamos falando de uma psicanálise freudiana. Não estamos falando do Lacan, né? Lacan é um psicanalista importante hoje, que tem alguns conceitos que são importantes, né? E entre eles um conceito de simbólico. Não estou me referindo à forma como o Lacan aborda a questão do simbólico, né? Mas estou me referindo aqui à forma como Freud entende que certos objetos aparecem no nosso psiquismo para significar certas ideias, certos desejos, tá? Então veja, a arma de fogo, ela é um símbolo até muito comum, né? E não é à toa que o senso comum faz essa associação muitas vezes com o símbolo de falo, de pênis. Então, é muito comum que aquele homem que se sente de alguma forma prejudicado, que acha que não tem um, um pênis de um tamanho que
que ele acha que seja adequado, que de alguma forma tem uma questão com pênis, que ele inconscientemente tente representar essa falta de potência na arma de fogo. A arma de fogo é, é um objeto que fura, é um objeto que tem uma potência muito grande, né, que é capaz de perfurar o corpo da pessoa. Bem, um outro grupo que acho que de alguma maneira também está ligado a esse é o grupo de homens alienados com mais de 45 anos, né? Aí a questão também é uma questão com falo, mas talvez por motivos diferentes, né? Então, ali você tem aquele primeiro grupo, que pode ser um grupo de pessoas mais jovens. Já nesse segundo grupo, você pode ter um grupo. Nesse segundo grupo, você tem pessoas ali que são. Que podem ter um pouco mais de idade. Homens com mais de 45 anos, eles estão entrando ali, né? Eu peguei essa idade, 45 anos, porque assim, porque é uma idade que certo grupo político muito ruidoso, né? Os bolsonaristas em especial, muitos deles se enquadram nessa faixa etária, né? Que daria para estender um pouquinho, começar pelos 50 ali, mas quando a gente vai ver os dados, é a partir dos 45 ali uma faixa etária importante que compõe o grupo dos bolsonaristas. Essa idade é uma idade em que a potência sexual masculina ela começa a apresentar problemas, né? É mais comum. E aí a gente tem novamente um grupo que pode tentar, de alguma forma, viver essa potência que está sendo perdida no discurso, na arma de fogo, de uma forma, enfim, que se identifique com o discurso de um fascista, no caso, como aconteceu no Brasil, né? Claro, esses dois grupos, esses dois primeiros, eles estão bastante ligados, né? Mas tem uma questão aqui de diferença de idade, né? Você vê que no primeiro caso pode ter um problema ali, claro, desde o início com potência sexual, tudo bem, mas pode ter uma questão ali com tamanho, né? Com o tamanho do membro. Esse segundo grupo já é uma questão mais ligado a uma perda de potência por conta da idade que vai chegando mesmo. Bem, e aí um terceiro grupo, o grupo de homofóbicos e misóginos, eu não estou me referindo aqui a toda pessoa que faz um discurso homofóbico ou um discurso misógino, né? Por quê? Porque esses discursos no Brasil eles são muito comuns, inclusive enquanto brincadeira, né? Não estou dizendo que é certo, não é isso, mas eles são muito comuns. Não estou me referindo a essas pessoas, né? Mas estou me referindo àquela pessoa que realmente acha que o homossexual precisa ser preso, que o homossexual precisa ser interditado de alguma maneira, que ele precisa deixar de ser quem ele é, ou que ele precisa ser morto, como já ouvi algumas pessoas falarem esse tipo de absurdo, né? E também não estou me referindo a quem faz alguma piada ali com a questão da mulher, mas aquela pessoa que realmente se incomoda com a liberdade das mulheres, que acha que as mulheres deveriam estar em certo patamar, que elas deveriam se comportar de um jeito assim ao invés de assado, ou seja, que não reconhece que as mulheres devem ter ali a sua liberdade. Bem, no caso dos homofóbicos, eu quero também falar de um documentário, que é um documentário chamado Outrage. Tem no YouTube, se você colocar no YouTube lá, Outrage Políticos, vai aparecer ele dublado em português, tá? Deve ter legendado também. Mas é um documentário muito interessante porque ele mostra um grupo da comunidade homossexual nos Estados Unidos que começou a perseguir politicamente os seus inimigos políticos, né? Políticos, principalmente republicanos. E aí o que eles acharam
na vida de muitos desses políticos investigados era uma vida homossexual secreta. Seja o cara que se encontrava às vezes com outro homem, seja o cara que acessava é, sala de bate-papo virtual com outros homens, enfim. Mas eu acho que esse documentário ele pode ser uma boa introdução nesse tema do qual nós estamos falando. Bem, mas muitas vezes essa pessoa que tem um discurso muito homofóbico, né, que acha que o homossexual tem que morrer, que tem que ser preso, que tem que ser interditado, que não deve ter os mesmos direitos, essa pessoa ela está querendo interditar o homossexual dentro dela própria. Então ela está lutando contra o homossexual que existe dentro dela. Com relação ao misógino, é muito comum que o misógino esteja lutando contra o desejo de ele próprio ser mulher. Então veja, o discurso misógino é interessante porque ele não coloca a mulher como objeto de desejo. Ele coloca a mulher como um competidor, como se a mulher competisse com o homem, né? Ou seja, ele não coloca a mulher qualitativamente diferente. Ele coloca a mulher como um igual. Não estou me referindo aqui a direitos. Não estou dizendo que a mulher não tenha que ter o mesmo o mesmo direito que o homem. Não é isso, né? Acho que ambos têm de ter os mesmos direitos, mas veja, qualitativamente a feminilidade é diferente da masculinidade, né? Também não estou dizendo que o homem tem que ser masculino e que a mulher tem que ser feminina. Não é isso. Mas essas características, feminilidade e masculinidade, elas são diferentes, né? Claro que homens podem ser femininos, ou pessoas que nasceram classificadas biologicamente como homens podem se sentir mulheres, enfim, serem femininas. Não, o meu discurso aqui não está atacando isso, não é essa a questão. Mas é a de perceber que aquela pessoa que se diz um homem heterossexual, que gosta de mulher, ele não está colocando a mulher como um objeto de desejo, me refiro ao misógino, né? O homem que diz que gosta de mulher, mas ataca ela. Ele coloca a mulher como um competidor de alguma forma, né? Um competidor está em pé de igualdade. Um competidor é igual, não é qualitativamente diferente. Então, o que o discurso misógino esconde é o desejo de ser mulher. Bem, pessoal, obrigado pela paciência. Me desculpem aí se não me fiz entender em um outro aspecto. Um abraço para cada um de vocês.